De volta à vice-lanterna do campeonato, o Guarani tem na noite de hoje mais uma chance de sair da zona do rebaixamento. Com apenas 13 pontos somados, o Bugre enfrenta o Londrina, que também não passa por um bom momento na competição. A equipe paranaense aparece em 12º lugar, apenas 2 pontos à frente da equipe alviverde. E nos 8 confrontos entre os dois times pela Série B, é o Guarani quem leva a melhor. São 5 vitórias contra 3 do Londrina, mas mesmo assim o elenco bugrino sabe da dificuldade que vai encontrar no Estádio do Café. Sabemos que é um jogo difícil, né? Eu já joguei por aqueles lados ali, sei que jogar lá é difícil, mas a gente trabalhou bem essa semana para que a gente possa lá e conseguir a vitória aí, né? E subir um pouquinho mais na tabela. Com Kozlinski lesionado, Rafael Martins vai ganhar mais uma oportunidade na meta alviverde. No jogo passado contra o CSA, o goleiro também iniciou como titular, não foi vazado e teve uma boa atuação. Isso é importante para um goleiro não tomar gol, né? A gente preza muito isso, né? A gente vem conversando com os goleiros, o próprio Austrália vem nos falando que é importante a gente estar dando, né, um respaldo ali atrás. Graças a Deus vem acontecendo, né? Feliz pela atuação, feliz por ter saído do jogo e não tomado o gol. Isso é importante para um goleiro, né? Para mim dar continuidade para o que o Maurício vem fazendo, né? Um grande trabalho. Mesmo com possível retorno de Ronaldo Alves, o sistema defensivo não deve ser alterado. Já no meio-campo, Rodrigo Andrade, que saiu com dores na coxa na última rodada, vai desfalcar a equipe. Silas aparece como opção para o lugar do camisa 32. Já no ataque, Chamusca deve manter as mesmas peças que atuaram contra o CSA. Com isso, uma provável escalação do Guarani vem com Rafael Martins no gol, João Vitor, Hernando e Leandro Castan na zaga, Diogo Matheus, Silas, Leandro Vilela, Matheus Pereira e Giovanni Augusto no meio, e no ataque, Bruno José e Lucão do Break. As duas equipes se enfrentam às 7 horas da noite e o Guarani precisa dos 3 pontos para começar a espantar o fantasma do rebaixamento. Olha, o momento é difícil, mas eu acredito muito na fase. A fase nossa não está boa, né? O último jogo, 2 bolas na trave, né? Então, acredito que a hora que as coisas começarem a melhorar e o vento mudar, né, a favor nosso, a gente vai começar a almejar a coisa lá em cima. Vamos debater o Guarani já, mas antes as informações do adversário do Guarani, o Londrina, com o repórter Rafael Sanches, direto de Londrina. Diz aí, Rafa! Oi, Batista, um abraço para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando a Band aí em Campinas, o Donos da Bola. Olha só, o Tubarão chega para esse jogo de logo mais à noite, com retornos importantes. João Paulo, volante, capitão do time, inclusive fez um dos gols na vitória contra a Ponte Preta recentemente, 2 rodadas atrás. Está de volta ao time titular depois de suspensão. O atacante Gabriel Santos também retorna. Ele também ficou suspenso depois da partida contra a Ponte Preta. Deu aquela rasteira, aquele carrinho no goleiro Kaique França e acabou sendo expulso. São as principais novidades do Londrina para essa partida. Como desfalque, o zagueiro Simon, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Denilson deve entrar no lugar dele. O Londrina tem 15 pontos na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, está só 2 pontos à frente do Guarani na competição. E esse jogo é visto como muito importante pela comissão técnica do Londrina. Afinal, depois Londrina sai para jogar contra o Grêmio fora de casa e teve 2 jogos, está tendo aí no caso 2 jogos seguidos em casa. O jogo contra o Vasco foi a primeira derrota dentro do Estádio do Café na competição. Vamos ouvir então o técnico Adilson Batista. É um confronto difícil, é um adversário tradicional, que a gente sabe da história do clube, né? Eu tenho respeito ao Guarani, porque eu vi o grande Guarani jogar futebol, tá? Era fã de alguns atletas ali. E a gente sabe que há muitos anos ele está na Série B e tem sido confrontos difíceis, então vamos se preparar como a gente tem feito desde da segunda-feira para fazer um grande jogo e tentar vencer o jogo. Muito bem, então, Londrina e Guarani jogam logo mais às 7 horas da noite, aqui no Estádio do Café, em Londrina. Ambos os times precisando muito da vitória nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Um abraço, Batista. CH, a sua expectativa para o jogo de logo mais às 7 da noite, lá no Estádio do Café, em Londrina. O Rodrigo Andrade vai fazer muita falta. Diante da pobreza técnica e dos problemas que o meio campo do Guarani enfrenta ao longo desses jogos no Brasileiro, não contar com um cara que leva com qualidade essa bola para o ataque faz muita diferença. Só que tem um detalhe do jogo, como característica da partida,
que é jogar fora de casa e o jeito que o Londrina joga. E provavelmente, eu não gosto muito, mas eu acho que ele vai repetir isso. Os 3 zagueiros serão mantidos e aí vem o trabalho forte dos 2 laterais do Guarani, que tem feito um trabalho pelo menos razoável. Então, contando com o apoio e um futebol razoável dos 2 alas, entrando o Silas e o Giovanni Augusto, com o dedo na tomada, né? Alguém tem que dar um chacoalhão nele, porque ele precisa render um pouco mais. O Guarani tem chance, é um jogo muito de qualidade técnica muito parecido. O Londrina não tem super time, não. Está numa situação melhor que o Guarani? Está. Mas não é um jogo impossível de ganhar. Agora, existem algumas coisas que eu gostaria que ele fizesse para que, na minha opinião, facilitaria a situação do Guarani. Por exemplo, é escalar o Júlio César de começo. Eu acho que já passou da hora dele tirar o Bruno José do time. Então, contando com um pouco mais de participação positiva do Giovanni Augusto e dos laterais, imaginando que vai jogar com 3 zagueiros, eu acho que é um jogo que tem o Londrina um pouco mais de chance de favoritismo, se é que dá para chamar de favoritismo, mas é um jogo possível de vencer. Agora, o Guarani tem que ser mais regular no jogo, aquela conversa, né? Os erros defensivos não podem continuar acontecendo, mas o Guarani tem que jogar o jogo, né? E jogar um futebol que não possa ser só defensivo. O Guarani tem que agredir também, mas o mais importante para mim é o funcionamento desse meio campo, e para jogar bem o meio campo, o Giovanni Augusto tem que estar acordado. Agora, Tigrão, o Rafael Martins, o goleiro, falou aí os ventos começarem a soprar a favor. Mas o vento, por si só, ele não começa a soprar a favor se a bola não entrar. O Guarani tem que fazer gol, tem que colocar a bola na rede. Há uma dificuldade imensa de fazer gol. E aí talvez o Júlio César não comece jogando, porque no segundo tempo o técnico pretende fazer aquela alteração, tira um zagueiro e coloca mais um atacante. Não seria melhor então colocar o Júlio César de começo e tentar fazer um gol para melhorar isso? Claro que sim, Batista. Eu sou frontalmente contra esse tipo de estratégia, né? E que o Chamusca, que ele não se iluda com o resultado lá de Novo Horizonte, onde ele jogou com 3-5-2, porque nós vimos na última partida do domingo passado, cedo, 11 horas da manhã, nós vimos a imensa dificuldade que o Guarani teve para jogar nesse esquema dentro de casa, nesse jogo contra a equipe de Alagoas. Um time previsível, um time onde o adversário sabe que vai ter força ofensiva só de um lado do campo, ele fecha ali, o outro lado fica totalmente descoberto, acéfalo, sem participação, os laterais não vão como deveriam ir. Então 3-5-2 é coisa para elenco talhado para isso. Tem que existir um material humano para isso. Então, mas eu joguei assim lá em Novo Horizonte e ganhei o jogo. Legal. Como é que eu vou discutir contra o resultado? Mas você jogou assim também contra o CSA em casa e jogou 2 pontos na lata do lixo. Então, não se fie apenas em resultado. Observe desempenho. Observe comportamento da equipe. Observe encaixe. E o Guarani tem um time melhor do que o time do Londrina. Pode estar numa classificação inferior. Isso é circunstancial e momentâneo. Tem que ir lá e jogar para cima. Tem que jogar do jeito que a equipe se adapta melhor. Do jeito que a equipe já tem, não é, uma maneira de atuar assim há muito tempo. Então, por que os 3 zagueiros, sendo que o Ronaldo Alves, que é o melhor zagueiro que o Guarani tem, está fora? Será que é por isso? Porque ele não bota fé numa dupla, então ele quer um trio na zaga para tentar, de alguma maneira, não comprometer? Eu acho que tem que analisar, isso não é só um esboço do time que nós mostramos agora, mas ele está esboçado com os 3 zagueiros e com Bruno José e Lucão na frente, que não deu certo também contra o CSA. Então, se você tem 90 minutos para tentar ganhar o jogo, por que é que você deliberadamente, com a influência, não sei de onde, você joga 45 minutos na lata do lixo? Ou mais, às vezes vai mexer lá com 15 do segundo tempo. O time
É fácil de expor aí. É o time, taticamente, que jogou o segundo tempo contra o CSA, onde houve uma franca evolução, mas não o suficiente para ganhar o jogo. Que é com os três zagueiros, os três atacantes, né? Um ocupando cada beirada, o Lucão mais centralizado, os dois zagueiros e o meio de campo liberando um pouquinho o Giovanni Augusto para chegar à frente. Não tem muito que ficar reinventando as coisas. Não tem muito que ficar criando pelo em ovo, não nasce. Não nasce pelo em ovo. Não adianta tentar. Só se você colar, arrancar aqui do teu cabelo e colar ali no ovo. Nascer ali não nasce. Mas tem cara que insiste. Então comece com simplicidade, coerência, que você ganha o jogo aí em Londrina, meu caro Chamusquinha. Colocar a classificação aqui, dá uma olhada, né, na classificação. O Guarani joga hoje. A ponta de cima não interessa. Vamos ver o meio, vai. O meio já interessa um pouco, porque tem aqui o Ituano, que é da região. 15º colocado, 14 pontos. Apertado aí também. Tá apertadinho, tá mais apertado do que boca de bode. Ah, pô, ainda, pô, que susto. E a parte final da classificação é o que momentaneamente está nos interessando. Tá tão apertado. Que é um dado muito importante, Tigrão, que explica todo esse achatamento do 8º para baixo. Sabe qual o número de empates nós temos no Campeonato Brasileiro neste momento, com os 2 empates de ontem? 46. 46. É mais de 30% das partidas já disputadas foram e terminaram em empate. Acreditem. Eu ouvi você falando isso ontem no Esporte em Debate. Você puxou esse número, ou já dentro da jornada? Na jornada. E aí é o seguinte, Batista, você sabe o que sinaliza isso para mim? Claro que tudo pode mudar em 10 minutos. Mas se essa estatística de altíssimo índice de empates, se ela for mantida até o final do campeonato, até a 38ª rodada, vai baixar aí a régua, hein? Vai baixar a quantidade de pontos suficiente para escapar, nota de que corte. A gente sempre trabalha aqui com 44. É verdade. E vai baixar também... Para subir. E vai baixar também a pontuação mínima para subir. Porque assim, ó, se todo mundo empatar todas, e está dando muito empate, é 38 pontos no campeonato. Então baixa muito, muito esse coeficiente.